E esse link, esse nome, na verdade, ele vem de quem lembra do laboratório do Dexter? Lembra? Ele acorda assim, falando, nossa, que belo dia para a ciência. Aí achei bonito, porque é o reflexo da ciência de dados hoje em dia. Falando um pouquinho de mim. Meu nome é Letícia Portela, para quem não me conhece. Eu sou oceanógrafa de formação, então eu sou uma oceanógrafa que acabou hackeando a comunidade Python aí, entrando. Faz algum tempo, já estou 3 anos nisso. Essas são minhas redes sociais, se vocês fiquem à vontade. Eu tenho um site que eu posto muitas coisas. E hoje, acho que a maioria deve me conhecer pelo podcast, o Pizza de Dados, junto com a Jéssica e o Gustavo, que estão aqui na frente. E o Pizza de Dados é o primeiro podcast brasileiro sobre ciência de dados, onde a gente, todo mês, convida alguém especial que já está aí na área há um bom tempo para falar de algum tópico, algum assunto. Então, quem tiver interesse, o site é pizzadedados.com ou seguir a gente no Twitter e no Instagram com @pizzadedados. Tá, beleza. Chega de falar de mim. Vamos falar sobre ciência de dados. Hoje em dia, essa palavra virou um hype. E virou um hype especialmente em inglês, que agora todo mundo gosta de usar termos em inglês. Mas eu gosto de trazer um pouco isso do português para a gente parar de fazer o material todo em inglês, porque muita gente não fala inglês. Então, vamos falar em português, ciência dos dados. E quando você fala em ciência dos dados, provavelmente a parte que você mais foca, ou que você ouve as pessoas mais falando, é dados. Então, quando a gente fala ciência de dados, ninguém foca na parte de ciência, as pessoas focam na parte de dados. Mas a gente tem que focar na parte de ciência. Porque a ciência de dados, na verdade, os dados são só uma ferramenta, um material de base. O que a gente faz é ciência. E a gente não pode esquecer disso. Por quê? Porque o processo científico, ele é iterativo e ele nem sempre tem caminhos lineares, né? Então, quando você faz uma hipótese, você usa lá o método científico, cria uma hipótese, aí você verifica ela, testa ela e ela dá errado. A gente, quando fala de ciência de dados, especialmente quando a gente está falando em termos de mercado de trabalho, a gente não pode esquecer a parte de ciência, porque quer dizer que a nossa hipótese pode estar errada. Quer dizer que o nosso processo não está certo. Então, o dado, ele é simplesmente uma ferramenta, um material para a gente trabalhar, mas a gente não pode esquecer que tudo que a gente faz com dados é ciência. Então, a ciência de dados, como uma boa ciência, que é o termo básico, a ciência ela tenta entender padrões de sistemas complexos e codificá-los em aplicações úteis. Então, a ciência é isso, o nosso mundo é um ambiente complexo e o que os cientistas, aquele cientista que a gente pensa, lá, o antigo, ele faz isso, ele tenta entender esse mundo extremamente complexo e tenta criar padrões para que a gente consiga prever, entender melhor como funciona. Então, a ciência de dados hoje, no que ela é útil, Eu gosto muito dessa frase, em Deus eu confio, o resto me tragam dados. Por quê? Porque os dados, eles refletem, na maior parte das vezes, a realidade. Eles não são uma mentira que alguém falou ou algum gerente contou. Ele é a realidade, é como é o seu mercado, é como é o seu cliente, é como são seus fornecedores, seus funcionários. Então, quando você começa a trabalhar os dados da sua empresa, do seu ambiente, significa que você está analisando o que acontece de fato. E não simplesmente, por exemplo, criando uma meta da cabeça de um gerente, ou definindo quais são as melhores estratégias baseado em conhecimento antigo. Não, você está usando realidade. Então, o legal da ciência de dados, quando você começa a aplicar ela na nossa realidade, é você poder trazer para a sua realidade o que de fato acontece, e não o que você percebe que acontece, o que é bem diferente. Em 2012, o DJ Patil e o Thomas Davenport, eles fizeram essa matéria na Harvard Business Review, chamando os cientistas de dados de o trabalho mais sexy do século XXI, do mesmo jeito que os cientistas da computação eram lá na década de 90. E desde essa mudança, desde dessa reportagem, as coisas vêm vindo numa escala muito grande. Nos últimos 2 anos, a quantidade de pessoas querendo saber e entender é muito grande. E por quê, Porque, na verdade, hoje, a gente vive numa sociedade baseada em dados. Cada vez que você usa o seu celular, você posta alguma coisa online, você compra um remédio na farmácia, você está gerando dados.
isso está sendo armazenado. O nosso mundo digital ele é feito dessa forma. E isso, em um ano, a gente tem juntado mais informação do que tudo que a humanidade já construiu ao longo de, sei lá, milhares de anos. Então, a nossa sociedade hoje está vivendo com muitos dados. Só que o dado em si, ele não representa nada. Ele não é nada. O que acontece? A gente tem o nosso ambiente operacional, que é onde as coisas acontecem. Então, são os seus clientes, são os seus funcionários, são os seus fornecedores, são o seu, por exemplo, se você é biólogo, são o seu meio ambiente, seu ecossistema que você está estudando. Você tem um ambiente operacional. Esse ambiente operacional, ele é um sistema extremamente complexo, que você está tentando entender. Aí, você passa a coletar dados. Então, você tem aquele primeiro filtro lá de coleção, e aí você passa a ter dados. Então, essa informação sobre o seu ambiente operacional, ela está armazenada em algum lugar, em um banco de dados, em uma planilha, o que quer que seja. De novo, esse dado não representa nada. Ele é simplesmente um pedaço, um retrato, ou uma sequência de retratos do seu ambiente operacional. Uma vez que você... E tem outra coisa, esse dado vai estar errado. Ele vai estar ruim, ele vai estar faltando, ele vai ter falhas, ele não representa direito, ele não foi coletado direito. Então, esse dado em si, ele não representa praticamente nada. Aí começa um processo bem trabalhoso de processar e explorar esse dado. Você tentar entender o que ele quer dizer como um retrato mesmo, que a gente chama de análise exploratória, né? O que esse dado quer dizer? Quais são os padrões que emergem? Quais são os outliers, né? Quais são os dados discrepantes? O que a gente não consegue entender ou o que isso está explicando num contexto geral? Nesse momento, especialmente é uma parte mais de relatório, né? Você está tentando entender o que o dado está te dizendo. Aí você passa a ter informação. Uma vez que você tem informação, você começa a fazer perguntas. O que o meu cliente vai fazer amanhã? O que o meu fornecedor vai me dar de trabalho na semana que vem? O que a economia vai influenciar nas minhas vendas no ano que vem? Você começa a devolver as perguntas para o dado. E aí você passa a ter inteligência. Você começa a usar isso de forma mais inteligente. Só que isso, como a gente vive numa sociedade de dados e como a gente está o tempo todo produzindo dados, gerando dados e consumindo dados, isso também pode ser utilizado para o mal. Eu trouxe 3 reportagens falando sobre a Cambridge Analytica e o possível impacto dessa empresa focada em dados em tanto a eleição do Trump quanto o Brexit e todos os potenciais as explorações dos nossos dados em redes sociais, porque a gente se sente muito confortável, né, em rede social. A gente se sente podendo se expressar, só que isso pode ser usado contra a gente. Então é importante a gente entender quais são os dados que a gente está tendo, quais são os possíveis impactos que isso pode ter, e não só como programadores, como pessoas mesmo, para a gente poder entender e poder se prevenir, sabe, e evitar ser influenciado por campanhas de marketing. Bom, e aí vem aquela pergunta fatídica, por onde eu começo? Tem uma figurinha bem clássica, que é essa aqui, provavelmente muitos de vocês já viram, que é o Venn diagram do Data Science. Então, basicamente, o cientista de dados ele deveria ter 3 perfis. O primeiro é um cara que manja de estatística, uma pessoa que manja de estatística, uma pessoa que manja de matemática, aquela pessoa que é bem analítica. Por um outro lado, essa pessoa tem que saber programação, tem que saber ciências da computação, tem que saber uma linguagem, banco de dados, escalar, o que é um sistema web, o que é uma API. E, por outro, ela tem que entender o conceito, né, o tema do qual ela está estudando. Então, por exemplo, o Serenata de Amor, que estava estudando os gastos dos políticos, ele precisava saber como que os gastos poderiam ser feitos, que tipo de gastos poderiam ser feitos. Isso é entendimento do negócio que você está estudando. Só que, se vocês olharem bem ali no meio, é um unicórnio, né? Não existe, é muito difícil você ser especialista em absolutamente tudo isso. Então, como que as empresas estão trabalhando hoje em dia? Elas dividem, é claro, empresas muito grandes, que têm times enormes, talvez estejam trabalhando de forma diferente. Estou falando aqui de um pouco de empresas de médio porte. Mas as empresas, elas grosseiramente dividem em 3 times. Primeiro, você tem o Business Intelligence, que é o cara que... São as pessoas que vão fazer
o contato com o cliente são pessoas que normalmente têm um perfil bem comunicativo, sabem se expressar, elas entendem o que elas precisam passar em gráficos, em dashboards. Então, são pessoas que têm um perfil muito mais próximo daquele perfil de baixo de negócio. Aí você tem o engenheiro de dados, que são as pessoas que elas estão mais perto da parte de computação. Então, como que eu escalo o meu sistema? Como é que eu garanto que o dado que está entrando no meu sistema está entrando de maneira correta e ele vai ficar lá? E se eu perder esse banco de dados, eu vou ter outro. Ou então, como é que eu limpo esses dados? Como é que eu deixo eles o mais próximo do perfeito possível? Então, são as pessoas que estão ali mais na parte de programação e elas conseguem automatizar esses processos e conseguem trabalhar com eles. E, por último, a gente tem a análise de dados, então, que é o que muita gente tem chamado de cientista de dados, que é a pessoa que está fazendo modelos preditivos, que tem mais essa parte de predição, de responder perguntas, que ela também tem que trabalhar o dado, mas o dado já vem meio que pronto para ela, entendeu? Então, ao invés de você pensar que você precisa ter os 3 perfis, você pode ter um pouco de cada perfil e se especializar em um só. Tá tudo bem, não tem problema. Mas, resumidamente, como é que a gente... o que você precisa ter para começar? A primeira coisa não é fazer um curso. A primeira coisa é se questionar. O que você tem de pergunta no seu ambiente que não está sendo respondida? Na sua empresa, o que você vê que poderia ser melhorado? As perguntas estão todas respondidas? Você tem algum dado que pode dizer alguma coisa que você não sabe? Ou você tem alguma dúvida que você quer pegar um dado? Pegue o dado, questione as pessoas, questione as decisões, questione o que está sendo feito. É o primeiro passo para você, de fato, entrar nessa área. Você se tornar uma pessoa questionadora do que a gente pode melhorar. A segunda parte é identificar e resolver um problema. Então, eu tenho uma colega, ela é engenheira civil, entrou numa grande empresa, e a empresa fazia tudo no Excel. E toda vez que chegava uma planilha nova, ela fazia toda uma sequência de processamento de dados do começo ao fim. Um negócio que poderia ser facilmente automatizável. Então, ela identificou um problema e começou a agir nele. Depois ela começou a perceber que essa planilha, ela tinha muita informação que era descartada simplesmente. E ela começou a olhar para esses dados. Então ela começou a identificar um problema, que era a parte de esses dados não estão sendo usados da melhor maneira possível, e começou a tentar resolver. Aí sim, aprender a programar. Muita gente tem focado em ciências de dados e estudado algoritmos de aprendizado de máquina bem profundos, deep learning, etc. E focado tanto na ciência de dados que elas simplesmente esquecem de aprender a programar. É importante que você aprenda uma linguagem, é importante que você aprenda o que são testes, é importante aprender qualidade de código, o que é escalabilidade, quais são os problemas que os desenvolvedores potencialmente vão ter quando colocarem o seu modelo no ar. É importante isso. Porque você não vai trabalhar isolado. Normalmente você vai trabalhar próximo de pessoas que estão construindo outras coisas, outros sistemas, e a forma como você trabalha pode impactar muito o trabalho de outras pessoas. Então, muita gente tem esquecido dessa parte, mas é importante tanto quanto todas as outras partes. Tanto quanto você saber qual é o melhor modelo de aprendizado de máquina a usar, é você saber como que você faz um script de forma legível, bonita, qualidade de código, testável e que seja facilmente acoplado, por exemplo, para um sistema. E, por último, aprenda a divulgar os seus resultados. Nós somos pessoas, normalmente, com perfil muito técnico, né? Como pessoas que estão ali dentro, inseridas no código, e que a gente sabe muito bem o que a gente está falando, só que trabalhar com dados significa que você tem que apresentar os seus resultados para as pessoas que podem tomar ações sobre eles. Então, você tem que saber falar com o CEO, com um gerente de marketing, você tem que saber falar com o seu fornecedor ou com o seu cliente. A gente tem que sair do nosso mundinho técnico e saber abstrair, fazer metáforas para que esse conhecimento vá para outras pessoas. Porque, na verdade, a gente está só achando as respostas, mas alguém tem que tomar uma ação para que essas respostas virem algo útil no nosso ambiente. Bom, aí vem essa pergunta: o que eu devo estudar? E aí a gente tem
muita coisa, muita coisa. A gente fala de ciência de dados, o pessoal fala daqueles 3 perfis, estude isso, mas na verdade a gente tem uma gama de assuntos extremamente vasta. Então a gente tem processamento de linguagem natural, que é para você tentar fazer com que o computador entenda um texto humano. Aprendizado de máquina, para você tentar fazer modelos preditivos, para tentar entender o comportamento do seu sistema. Você pode fazer simplesmente se especializar em fazer análises exploratórias, pegar dado, entender realmente o que ele está querendo dizer desde o começo. Você tem redes de relacionamento, então, como que os grupos se interagem entre si, como que eu estudo grupos, como é que o Facebook faz para encontrar os líderes de determinadas comunidades. Você tem toda a parte de visualização de dados, que é uma área muito vasta, que pega um pouco do design também. O que você quer comunicar para o seu cliente, como que você tem que comunicar isso da maneira mais eficiente possível. Você tem a computação científica, que vai um pouco mais bem matemática, muito forte, você entender e aplicar fórmulas que estão na academia para sistemas mais complexos ainda. Você tem a parte de coleta de dados, que é você trazer os dados da internet, como que você faz um crawler de um site, alguma coisa desse tipo. Você tem a parte de Big Data, que aí, nossa senhora, é um outro mundo ainda maior, que é como que você escala as coisas. Então, banco de dados, em estatística, tem infinitos. E aí você entra nos sites online e você começa a pesquisar o que eu estudo para ser um cientista de dados. E aí você cai numa coisa tipo essa. Isso aqui é um caminho ideal do cientista de dados, vamos dizer assim. E a quantidade de coisas que os sites colocam para você estudar beira o infinito, sabe? Então, dá um desespero. Isso aqui é de 2013. Tá? Então, é uma coisa absurda. Então, quando você pensar no que você precisa estudar, só lembre de uma frase. Unicórnios não existem. Você não vai saber tudo. Você não precisa saber tudo. Então, qual que é a minha sugestão para você que está querendo começar, para você que está se questionando como que você faz? Se questione, ache um problema, tente resolver. Pode ser um problema online, como o do Titanic, para você tentar prever quem que vai sobreviver no caso do Titanic, ou pode ser um problema na sua empresa, ou pode ser um problema na sua academia, ou pode ser um problema dos seus amigos. Ache um problema. E aí sim você descobre quais são as ferramentas que você precisa para, de fato, trabalhar esse problema. E aí comece a estudar por elas. Porque se você começar a estudar Big Data, sem você nunca ter visto um dado, qual que é o sentido disso? De que adianta você estudar um processamento natural de linguagem se você não tem nenhuma aplicabilidade para aquilo? Tenta encontrar alguma coisa que você gosta de fazer, que você quer resolver e parta disso. Então lembra, sério, unicórnios não existem e ninguém está esperando que vocês existam. Os unicórnios, né? Bom, para quem está começando, tem o guia.pizzadedados.com, é um repositório que eu fiz há um tempo atrás, que carinhosamente foi apelidado de Guia dos Cientistas de Dados das Galáxias, que é um repositório que contém uma série de links e sugestões de temas para você estudar. Muitos deles a gente tenta colocar uma flag quando eles estão em português, para facilitar, né, pessoas que não falam inglês. E o Pizza de Dados. O Pizza de Dados é o podcast, de novo, né, eu falei sobre ele. Mas a gente tem stickers, fiquem ligados. Mas o Pizza de Dados, a ideia é que a gente aprenda todos juntos. Então, todo mês a gente lança um episódio. A gente teve já sobre Big Data, sobre crawlers. A gente já teve sobre como aprender ciências de dados, quais são as dificuldades. Sobre a parte técnica do Serenata de Amor, para quem tiver curiosidade. A gente já teve sobre visualização de dados. Então, os temas são enormes. E se você ouviu o podcast, fica ainda mais claro que a quantidade de coisas que você tem para estudar é gigantesca. Mas isso não quer dizer que a gente não pode aprender todo dia um pouquinho. É isso, pessoal. Obrigada.